Rádio Católica de Osasco, a rádio de quem gosta de rezar. As inúmeras vocações de nossa igreja você conhece no programa Vem e Segue-me, com o Padre Rodrigo, toda primeira quinta-feira do mês, às 10 da manhã, na Rádio Católica de Osasco. Agora, na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Diácono Vinícius Soares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando na manhã desta terça-feira, primeira terça de abril, terça-feira da oitava da Páscoa. Como é o nosso primeiro encontro depois da Santa Páscoa do Senhor, aproveito o ensejo para desejar a cada um de vocês Feliz Páscoa, Feliz e Santa Páscoa, que Deus abençoe e proteja a todos vocês, que a alegria da ressurreição de Cristo, vitorioso, vencedor da morte, possa se fazer sempre presente nos vossos lares, nas vossas casas e, sobretudo, aumentar a vossa fé. Maria Madalena estava chorando, aflita, na beira do sepulcro, pensando que tinham retirado o Senhor do túmulo. Ela desejava estar com ele da mesma forma como estava antes da ressurreição. Quando ela escuta a voz de Jesus a chamando pelo nome, Maria, e ela responde, Rabuni, o Senhor Jesus se aproxima dela, ela deseja tocá-la, ela tenta tocá-lo, ele fala, não me toques, ainda não subi para junto do vosso Pai. Ela ainda precisava entender melhor que o Cristo que agora volta vitorioso e vencedor da morte é infinitamente superior àquilo que humanamente ela pensava antes da ressurreição. E foi justamente esse encontro que acendeu a fé de Maria Madalena. Quando Jesus fala para ela, não me toques, ele já está vitorioso na frente dela. E mostra para Maria Madalena que a fé não depende de experiências sensíveis. A fé transcende aquilo que é sensível, aquilo que é palpável. A fé é muito maior. Então, essa mesma alegria que foi reacendida no coração de Maria Madalena, na hora do seu encontro com o Senhor ressuscitado, também possa se fazer presente no coração de cada um de vocês. O ressuscitado que adentrou o cenáculo de Jerusalém e dissipou todo o medo, também possa se fazer presente em cada lar que está acompanhando, que está participando do programa Eu Creio, Nós Cremos, nesta terça-feira da oitava da Páscoa. É assim como o Senhor falou o nome de Maria Madalena e a fé se reacendeu, cada um de vocês possa escutar o Senhor pronunciar o seu próprio nome e permitir que a sua fé se reacenda. E nós possamos responder ao ressuscitado, Rabuni, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Deus, nosso amor, nosso príncipe forte, vitorioso e vencedor. Estamos ao vivo através do Facebook da Rádio Católica de Osasco, do Facebook da Diocese de Osasco e também do YouTube. Lembrando a você, não deixe de ativar as notificações para receber toda vez que a Rádio Católica estiver ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, você possa estar acompanhando, sempre sintonizado, sempre antenado na nossa programação. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @Rádio Católica de Osasco, e de compartilhar esta live. Quanto mais você compartilha, mais você evangeliza. Nós estamos ao vivo, o programa não é gravado, o programa está sendo transmitido ao vivo, e por isso que você é convidado a transmitir a mais gente. A sua curtida aumenta o alcance da nossa página. Pode curtir, pode dar o seu amei, pode compartilhar. É uma alegria podermos estar juntos aqui toda semana nesse programa que leva a doutrina católica até você, leva a doutrina católica até a sua casa. E hoje, justamente, tratando de um tema muito importante, diante dessa Semana Santa que mais uma vez foi online e que proliferou-se pelo Brasil afora, todo mundo transmitindo através das suas redes sociais, dos seus canais no Facebook, dos seus canais no YouTube. De uns dias para cá, muitas pessoas têm trazido perguntas a respeito das celebrações da Semana Santa e trazido perguntas a respeito da Sagrada Liturgia.
em decorrência de algumas coisas um pouco estranhas e um pouco diferentes que foram compartilhadas nas redes sociais, especialmente nestes dias tão sagrados. Algumas pessoas ficaram um pouco escandalizadas, ficaram um pouco chocadas com algumas coisas diferentes que aconteceram nas celebrações pelo Brasil afora. E diante disso, muitas foram as dúvidas que chegaram a mim, que chegaram à nossa diocese, ao nosso Instituto de Liturgia, dúvidas doutrinárias e litúrgicas das pessoas perguntando, mas o que é a Sagrada Liturgia e por que certas coisas acontecem, por que certas coisas diferentes acontecem que machucam o nosso povo, certos tipos de encenação, certos tipos de abuso, e é por isso justamente que nós vamos tocar sobre esse tema hoje. Já que a Semana Santa é a celebração dos mistérios mais centrais da nossa fé, a nossa fé se torna presente e se torna celebrada através daquilo que a igreja chama de liturgia. Na igreja, nós celebramos a nossa fé. A fé vivida é a fé celebrada, a fé celebrada é a fé vivida. Por detrás dos abusos na liturgia, por detrás das encenações na liturgia, por detrás das coisas estranhas que vocês veem, que muitas vezes escandalizam, está na realidade uma concepção errada daquilo que é a Sagrada Liturgia. E por isso o tema do programa de hoje é justamente esse, a Sagrada Liturgia. Entenda e participe. O que é a liturgia? Qual é o papel dela na vida da igreja? Qual é o papel dela na nossa vida de cristãos? A igreja existe sem a liturgia? De maneira alguma. E é isso que nós vamos entender hoje aqui no nosso programa. Vai se preparando então para a nossa oração inicial e compartilhando a nossa live. Eu peço apenas a vocês que, se estão escutando bem o diácono, se vocês estão me vendo, escutando bem, se a transmissão está ok, que vocês possam dar um ok aqui nas transmissões, nos comentários da transmissão. Não esqueça de compartilhar, o programa já está ao vivo. Estamos com 35 pessoas, então vai compartilhando para mais gente poder chegar, para mais gente poder participar do nosso programa. Vocês estão me vendo, escutando bem, às vezes trava aqui um pouquinho para mim a imagem, mas se vocês derem o ok, a gente vai em frente, tá bom? Quero acolher aqui com muito carinho Isabel Perim, pede a bênção, Deus abençoe. Ela deseja uma santa e feliz Páscoa ao diácono e à família. Muito obrigado, Isabel, a você também. Minha mãe, bom dia, diácono, sua bênção, bom dia. Mamãe, sua bênção também. Cris Moura, de Ibiúna, Deus te abençoe e te guarde. Uma feliz Páscoa a você e ao Júnior. Kátia Marli Pinheiro, bom dia, paz e bem. Edilaine Pereira, Deus te abençoe e te guarde. Tá me devendo meu pãozinho caseiro. Lourdes Souza, bom dia, diácono, Deus te abençoe. Dona Lourdes. Aldenora, sua bênção, Deus te abençoe. Célia Francholi, bom dia, diácono, bom dia, Célia, Deus te abençoe e te guarde. Lilian Xavier, Deus te abençoe. Tamires Santos, Deus te abençoe. Maria Nereuda, Deus te abençoe. Maria Araújo, sua bênção, feliz Páscoa, Deus te abençoe e te guarde. Bom dia para a Vânia Campos, bom dia, Vânia, lá de Biúna. Um grande abraço a você, ao Ronaldo, a Natália que fez aniversário ontem, se eu não me engano, ou foi no domingo de Páscoa. Natália Luzia, um abraço e uma bênção para ela e para o Rafa, para a Vanelli, para sua mãezinha, para o Vinícius. Um grande abraço a toda a família. Isabel Cristina, bom dia, Bel, Deus te abençoe e te guarde. Drica Lima, minha amiga, minha grande amiga de tantos anos, Deus te abençoe e te guarde. Feliz Páscoa para você, para o Beni, para o Fábio, para o Enzo. Daniela Amâncio, bom dia, Deus te abençoe, Dani. Bom dia para a Lúcia Marques, um prazer em revê-lo, um prazer todo nosso. Bom dia para a Cremilda, bom dia para a Renata Osório. Aproveitar também e mandar uma bênção, Renata, ao Gabriel, que ontem completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe sempre e proteja a família de vocês. E a Adriele Pedro diz que nos acompanha lá de Tupi Paulista. Olha que alegria. A Renata coloca aqui sobre o aniversário do Gabriel, uma bênção especial para ele. Né? Ontem, dia 5 de abril, muita gente importante fez aniversário ontem. Que legal. Deus abençoe e guarde sempre o Gabriel. Gabriel, acólito da nossa catedral, que esteve aí durante toda a Semana Santa, num trabalho muito bonito, acompanhando e ajudando na nossa Semana Santa de nossa Igreja Catedral.
Que alegria poder encontrá-los a todos aqui. O Diácono se assustou porque apareceu uma aranha bem grande aqui no chão. Bom, vamos lá então, meus queridos. Também a Cássia Romano deseja uma feliz e santa Páscoa. Feliz Páscoa para você, querida Cássia, também ao José Luiz. Nosso abraço a todos os nossos diocesanos que estão aqui nos acompanhando. Vamos nos preparar então para a nossa oração inicial, suplicando a Deus nosso Senhor que com a força do seu Espírito venha sobre cada um de nós na manhã desta terça-feira da 8ª de Páscoa. Vamos suplicar ao Senhor que na força do ressuscitado possa entrar nos nossos lares, dissipando toda a treva, dissipando toda desconfiança, dissipando todo medo, toda tristeza, que o Senhor nos abençoe e nos faça de fato viver a alegria da ressurreição de Cristo que na liturgia nós celebramos. Supliquemos o pronto auxílio do seu Espírito. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rezemos a Nossa Senhora a oração própria para este tempo pascal. Agora, durante o tempo da Páscoa, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, a Igreja substitui a oração do Ângelus, o anjo do Senhor anunciou a Maria, por uma outra oração chamada Rainha do Céu, ou Regina Coeli. Essa oração aqui, fruto de uma composição medieval do Papa Gregório Magno, se eu não me engano, quando Roma passava por uma séria peste, e o Santo Padre teve uma visão de Nossa Senhora sobre a cidade de Roma, rodeada de anjos durante uma procissão, e foi durante essa procissão, graças a essa visão que Gregório Magno teve, que foi composta essa oração que a Igreja reza no tempo pascal. Rezemos juntos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos lá, meus queridos irmãos, acolhendo mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando, lembrando de não esquecer de deixar a sua dúvida, sua pergunta, pode ser tanto em forma de texto, como pode ser em forma de áudio. Você pode enviar para o nosso WhatsApp, DDD 11 940 05 3900, DDD 11 940 05 3900. Compartilhe a nossa live, curta e compartilha para que mais gente possa entrar. Coloque na sua timeline, mande nos grupos da sua paróquia, mande nos grupos da sua pastoral, da sua comunidade, da sua família. Compartilhe para mais gente. Toda dúvida é muito importante, especialmente sobre esse tema delicado que nós vamos tratar hoje, que é a Sagrada Liturgia. Bom, vamos então dar início à nossa catequese justamente sobre a Sagrada Liturgia. Volto a dizer, muitas pessoas nos perguntaram e trouxeram até nós várias dúvidas a respeito das celebrações que aconteceram na Semana Santa ao redor de todo o Brasil. Especialmente hoje, em que o acesso à informação torna-se muito facilitado graças às redes sociais, e particularmente nesta Semana Santa de 2021, em que pela segunda vez a Semana Santa foi toda transmitida via remota. Aqui no estado de São Paulo, alguns estados do Brasil até tiveram a participação presencial, mas o estado de São Paulo contou apenas com a participação remota do povo de Deus dentro das celebrações da Semana Santa. Diante desse fácil acesso à informação, desse fácil acesso das pessoas à informação e à participação das celebrações da Semana Santa, muito fácil também foi o acesso do povo aos inúmeros abusos litúrgicos que aconteceram pelo Brasil afora. E isso acaba assustando um pouco o nosso povo,
que é um povo de muita fé, um povo muito sensível, um povo muito religioso. Diante disso, cabe-nos explanar, fazer uma catequese do que é a Sagrada Liturgia. E lembrar que todo abuso na liturgia acontece em decorrência de uma má interpretação daquilo que é a Sagrada Liturgia. Quando se abusa da Sagrada Liturgia é porque, na realidade, não se entende aquilo que ela é, aquilo que ela significa. Na igreja, tudo se baseia, isso eu já repeti para nós aqui em outros programas, na igreja tudo se baseia em duas colunas, em duas grandes leis. Se tiver algum advogado aqui me assistindo, pode comparar esse exemplo a algumas áreas do direito civil. O termo em latim que a igreja usa é lex orandi, lex credendi. Tudo na igreja se baseia nessas duas leis. A lei da oração é a lei da fé e a lei da fé é a lei da oração. Aquilo que a igreja reza é aquilo que ela crê e aquilo que ela crê é aquilo que ela reza. No dia em que uma coisa mudar a outra, a igreja deixa de existir. No dia em que nós deixarmos de rezar aquilo que nós cremos e no dia que nós deixarmos de crer naquilo que nós rezamos, o Filho do Homem não vai mais encontrar fé sobre o mundo. Tudo na igreja funciona assim. Nós celebramos aquilo que nós cremos. E na celebração da nossa fé, não é possível inserir elementos estranhos à própria fé católica. Se eu mexo no modo de celebrar, eu mexo no modo do povo crer. Em outras palavras, uma assembleia, uma comunidade que ela celebra mal, ela vai crer mal. Uma comunidade que celebra bem, ela terá um modo diferente de entender a fé, de se relacionar com Deus e será uma comunidade muito mais piedosa. Se em uma comunidade se celebra com desleixo, se em uma comunidade se celebra sem essa concepção certa de que na liturgia nós estamos nos ligando ao sobrenatural, nos ligando ao céu, necessariamente o modo daquela comunidade crer em Deus será um modo equivocado. Em outras palavras, o que significa o termo liturgia? E por que é que a igreja usa-se desse termo para a celebração que ela faz da sua fé? Qual é o papel, qual é o lugar da liturgia na vida e na missão da igreja? Primeira coisa, para que a igreja existe? Qual é a missão da igreja no mundo? O que a igreja faz no mundo? Qual é o papel da igreja no mundo? O Concílio Vaticano II, meus irmãos, que foi uma grande reunião do Papa com bispos do mundo inteiro, que começou no ano de 1962 e foi prorrogada até o ano de 1965, começou no dia 11 de outubro de 1962, festa da Maternidade Divina, sob a presidência do Papa São João XXIII, e foi concluído no dia 8 de dezembro de 1965, sob a presidência do Papa São Paulo VI. O Concílio Vaticano II teve na igreja a missão de atualizar o modo da igreja anunciar uma única e mesma verdade eterna, de modo que o anúncio de Jesus Cristo, que é uma verdade eterna e imutável, pudesse chegar de maneira mais precisa aos corações da humanidade que vinha mudando. A evangelização, a fé, acompanha a vida. A igreja não podia continuar evangelizando com uma mesma linguagem de 500 anos atrás. E o Concílio Vaticano II não veio para romper com a fé. O Concílio Vaticano II veio para atualizar a linguagem com a qual a igreja anunciaria Jesus Cristo ao mundo. Existe gente ainda hoje em dia que fala que a igreja perde fiéis porque ela é retrógrada, porque ela precisa mudar a sua maneira de falar, porque ela precisa mudar a sua doutrina. A igreja perde fiéis porque ela é muito antiquada nos seus ensinamentos. Eu volto a dizer o que papas e bispos já falavam. Quem sai da igreja católica não são os fiéis, são os infiéis. E a igreja não vai deixar de anunciar aquilo que Cristo disse, aquilo que Cristo fez, para agradar uma meia dúzia do conto. A igreja é fiel aos ensinamentos do seu divino fundador, do seu divino salvador. E o Concílio Vaticano II tentou fazer o quê? Atualizar. Tentou e conseguiu atualizar a maneira da igreja falar com o mundo. O Concílio Vaticano II, que foi esse grande marco, esse grande acontecimento eclesial,
publicou 4 documentos muito importantes que eu já inclusive tratei aqui no Eu Creio, Nós Cremos, no comecinho dos programas lá em agosto de 2020. 4 documentos que são 4 constituições. Na igreja nós temos diversos tipos de documentos. Nós temos até uma catequese sobre o magistério da igreja, e na catequese sobre o magistério da igreja, eu disse que o magistério é a faculdade que a igreja tem de ensinar. O magistério se expressa através de documentos, através de encíclicas, através de exortações. De todos os documentos, aqueles que têm mais força são as constituições. E nas constituições do Concílio Vaticano II, foram 4 constituições. Uma dessas constituições fala sobre a igreja. Chama-se Constituição Lumen Gentium, Luz dos Povos. Nessa Constituição, o que o Vaticano II fala? Que a igreja existe no mundo para continuar a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Para que a igreja existe? Para continuar no mundo a missão de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é fazer outros tipos de coisas. A missão da igreja não é fazer filantropia. Inclusive, semana passada, o padre Rodrigo Souza fez uma homilia muito bonita aqui na Catedral, na missa de quarta-feira santa, recordando a respeito disso. A missão primeira da igreja é continuar a missão e a obra de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para salvar. Para que Cristo se encarnou? Para que Cristo se fez presente em nosso meio? Jesus se fez presente para salvar. Cristo veio ao mundo para salvar. A igreja existindo no mundo continua a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo veio ao mundo para salvar do pecado e da morte, e a igreja está no mundo para continuar a missão dele, qual é o lugar onde a igreja faz que essa missão aconteça? E acompanhem o raciocínio com o diácono. Se a igreja tem como missão continuar a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo é uma obra salvífica, é uma obra de salvação. Na igreja existe um lugar especial onde essa obra salvífica, onde essa obra de salvação do pecado e da morte se torna presente e se torna continuada. E esse lugar, por excelência, aonde a obra de Cristo se faz presente e por onde a igreja salva os seres humanos na força de Cristo, é a Sagrada Liturgia. A liturgia é o local onde se opera a nossa redenção. Entendem? Gente, se está tudo bem até aqui, deem um ok para o diácono. Eu sei que é um tema complexo, eu sei que é um tema difícil, um tema espinhoso, mas se está tudo bem até aqui, se eu estou me fazendo entender, se o raciocínio está claro, deem um ok para o diácono. Se vocês estão gostando, mandem as suas perguntas, mande o seu e-mail para nós, tá bom? Voltando ao raciocínio. A igreja está no mundo para salvar. O local, por excelência, onde essa salvação se opera, se torna presente, se torna atualizada, se torna presentificada, é a liturgia. É a Sagrada Liturgia. A palavra liturgia é uma palavra grega. A sua etimologia, a sua raiz, é uma raiz grega. A palavra liturgia vem do grego laos ergon, ou leiton ergon. Laos ergon. Né? Por que a igreja se usa desse termo para se referir ao culto que ela dá a Deus? A palavra liturgia, no seu significado original, ela significa prestação de serviço. Serviço público feito em favor de alguém. Em outras palavras, é como se fosse um serviço terceirizado, mas que é visto por todo mundo. É uma coisa pública. Vejam, a palavra liturgia significa serviço público feito em favor de alguém. Por que a igreja usa-se dessa palavra que fala serviço público feito em favor de alguém para aplicá-la ao culto que ela vai dar a Deus? Porque, antes de mais nada, a liturgia é justamente isso, uma prestação de serviço. Agora eu lanço para vocês, meus queridos ouvintes, a pergunta: a liturgia é um serviço que Deus presta a nós ou que nós prestamos a Deus?
A liturgia é um serviço que Deus presta a nós. Ele é o grande protagonista da liturgia. Ele é quem faz, ele é quem age, ele é quem se derrama. Quando se altera essa concepção, aí é que o problema entra. Quando se altera a concepção de liturgia, ou simplesmente quando ela não existe, aí é que, com o perdão do termo, a porca torce o rabo. A porca torce o rabo quando se altera a concepção de liturgia. E aí deixa de ser algo que Deus faz em nosso favor para ser algo que nós fazemos. A gente vai se celebrar. Como dizia o Dom Henrique Soares da Costa, o que é que nós vamos fazer hoje para a gente se sentir bem? Não vamos fazer nada, porque a liturgia não é programa de auditório, assim já dizia o Dom Henrique Soares. A liturgia é o lugar da manifestação de Deus. A liturgia é o lugar onde Deus se manifesta, Deus se deixa tocar, Deus toca a vida do seu povo e Deus opera, continua, prossegue o mistério da redenção do seu Filho operado na cruz. Foi o que nós celebrávamos há dias atrás, no Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Da nossa fé. O núcleo central da nossa fé é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E a partir da paixão, morte e ressurreição de Cristo, o céu está aberto para nós. Jesus nos salvou morrendo na cruz, assumindo sobre si nossos pecados, nossas dores e enfermidades, e ao fazer isso, morrer na cruz e ressuscitar, ele abre o céu para cada um de nós. O que a igreja faz se ela continua no mundo a missão salvadora de Cristo? A igreja presentifica todos os dias sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Jesus salvou a humanidade através da sua paixão, morte e ressurreição. A igreja, enquanto continuadora da missão dele, só pode aplicar para a humanidade, enquanto mediadora, aquilo que ele já fez com a sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Todos os 7 sacramentos, nós tivemos nossas catequeses, né, sobre os sacramentos no ano passado. Todas as nas nossas catequeses sobre os sacramentos, nós vimos que a força dos sacramentos emana da cruz de Cristo. Sexta-feira Santa, nós lembrávamos do centurião perfurando o lado de Jesus com aquela lança. E a partir do lado aberto de Jesus, com aquele sangue, com aquela água, jorraram os 7 sacramentos da igreja. Tudo aquilo que a igreja faz é aplicar no hoje e no agora aquilo que Cristo já fez. Então, não é uma encenação, não é uma teatralização, não é uma repetição, não é uma reunião da comunidade. A liturgia não pode ser enxergada assim, como uma coisa que nós fazemos. A liturgia é o local onde Deus faz, onde Deus age, onde Deus opera. Nós somos apenas ministros. Nós somos apenas ministros do Senhor. E sempre quem faz, quem age, quem opera é Ele. Quando existem os abusos da liturgia, quando vocês veem certas coisas que vocês se assustam, é porque na realidade está faltando essa compreensão. Então vamos voltar. Liturgia é o local onde Deus se manifesta. Liturgia é um serviço público feito em favor de alguém. Quem é que faz na liturgia? Quem faz, quem age, quem opera é Cristo. É Ele quem opera. Não somos nós que fazemos. Não somos nós os protagonistas da liturgia. E é por isso que, para celebrar a liturgia, nós até usamos uma roupa que a gente não usa no dia a dia. Ninguém vai no açougue, ninguém vai descer ali na Antônio Agu, na Primitiva Bianco, vestido de casula. Porque não é uma roupa própria que a gente usa para o dia a dia, para o cotidiano. Na liturgia, nós usamos até paramentos próprios, roupas próprias, para sinalizar que ali se encerra o Cronos e começa o Kairos. É o tempo de Deus, é o tempo da graça. Nós saímos um pouco do Cronos, saímos um pouco do tempo e da realidade e entramos no tempo de Deus. Nós antecipamos a eternidade ao mesmo tempo que nós bebemos daquilo que é passado e que se torna presente. Vejam que graça do Espírito Santo. O que acontece na liturgia? Ao mesmo tempo que nós trazemos para o presente, nós presentificamos um acontecimento concreto, que é a cruz de Cristo, nós antecipamos o nosso futuro, que é estar sempre com o Senhor. Percebam, isso se torna
palpável, isso se torna visível depois da consagração. O que é a consagração dentro da Santa Missa? Dentro da Santa Missa, na hora da consagração, nós tornamos presente o quê? A paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Presentificamos pelo Espírito um acontecimento histórico que nos deu vida e que nos deu salvação. Agora, assim que o padre consagra as sagradas espécies do pão e do vinho, ele diz: eis o mistério da fé. E nós respondemos o quê? As palavras de Paulo na segunda leitura da missa de lava-pés, da missa da ceia do Senhor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Uma outra resposta fala: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Ao mesmo tempo em que nós somos transportados para o pé da cruz, nós suplicamos ao Senhor Jesus que ele venha triunfante e glorioso, para que com ele nós celebremos no céu a Jerusalém celeste, a liturgia que não vai se acabar. Então, o que é a Sagrada Liturgia? Liturgia é o local onde Deus se manifesta e onde a Igreja continua a missão que Cristo lhe deu. Dom Henrique Soares falava que na liturgia é o local onde a Igreja se sente uma mendiga rica. Por que uma mendiga rica? Porque na liturgia ela compreende que tudo que ela tem não é dela, é de Deus. Ela tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque tudo que ela lhe dá, quem dá é Cristo. E Cristo dá à Igreja e ela dá aos fiéis. Cristo dá à Igreja e ela dá aos fiéis. E é por isso que ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque ela existe para continuar no mundo a missão de Cristo. E se existe um lugar na Igreja onde a missão salvadora de Cristo se opera por excelência, é a liturgia. A liturgia deve sempre ser vista pelo ponto de vista sobrenatural. Quando nós eliminamos o transcendente, quando nós eliminamos o sobrenatural da liturgia e esquecemos que nós estamos lidando com coisas celestes, aí abre-se espaço para se inserir um monte de besteira que a gente vê por aí afora. É gente lavando o pé de boneca, é gente lavando o pé de cadeira, é gente lavando o pé de papel, é gente fazendo isso, dançando, explodindo coisa, explodindo aquilo, explodindo outro. Vejam, a liturgia é uma antecipação do céu. Tudo aquilo que nós... E Dom Hercílio, nosso bispo emérito, dizia isso. Todos os nossos gestos dentro da liturgia devem ser uma antecipação daquilo que faremos na liturgia celeste. A nossa participação, seja presidindo, seja ministrando, seja simplesmente estando na Assembleia, tudo aquilo que nós fazemos dentro da liturgia hoje deve ser uma antecipação do modo como nós portaremos um dia no céu. Por isso que o cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, quando escreveu o seu brilhante volume Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã, Bento XVI, cardeal Joseph Ratzinger, vai dizer que na liturgia, aquilo que está sempre em primeiro lugar, né, ele chama isso de primado, é o primado da adoração. A liturgia deve ser entendida como o local onde nós estamos em primeiro lugar para adorar a Deus. Nós celebramos aquilo que nós acreditamos. Se eu acredito, se eu tenho fé, eu vou celebrar bem. Isso se manifesta de diversas maneiras dentro da Sagrada Liturgia. O Concílio Vaticano II publicou um documento, uma constituição. Vejam, porque de todos os documentos, se o Concílio Vaticano II foi um marco eclesial, um marco na história da Igreja, o Concílio Vaticano II, que se preocupou com a atualização da evangelização, com a forma da Igreja falar para o mundo, com a forma da Igreja anunciar ao mundo uma única e mesma verdade eterna, o primeiro documento do Concílio Vaticano II foi justamente sobre a liturgia. Já que nós vamos falar de um novo anúncio da fé, pensava o Concílio Vaticano II, começa-se em primeiro lugar pela forma como a fé é celebrada. A forma como eu celebro
dita a forma como eu creio. A forma como eu creio dita a forma que eu celebro. O primeiro documento do Concílio Vaticano II foi uma constituição sobre a liturgia. E por que é que a Igreja guarda como uma constituição, um conjunto de leis, aquilo que é mais sagrado para ela? Se tiver algum advogado aqui, alguém que é formado em direito, poderá me auxiliar naquilo que significa uma constituição. Uma constituição é um conjunto de leis que visam proteger alguma coisa. Eu sempre dou esse exemplo. O Brasil tem a sua Constituição para salvaguardar a ordem e o progresso. A liturgia na Igreja é salvaguardada através de uma Constituição justamente para quê? Para que não se insiram nela elementos estranhos, para que não se tire Deus do seu lugar e se coloque o ser humano. Deus vem tocar a nós na liturgia, mas nós não somos o centro da liturgia. O centro é Ele. O centro é sempre o Senhor. A liturgia não serve para agradar a gente. Apesar de nós o tempo inteiro estarmos ativamente envolvidos na liturgia. Aqui que a gente vai fazer para tornar a missa mais dinâmica, a missa mais animada, a missa mais envolvente? Eu desconheço razões de tornar a missa mais animada. Existe coisa mais animada e mais especial do que estar diante da cruz do Salvador, que morre e ressuscita por amor a mim e a você? Não existe mistério de fé mais especial e mais único do que isso. Precisa de alguma coisa mais do que isso? A liturgia ela é guardada na Igreja através de uma constituição chamada Sacrosanctum Concilium. E essa constituição, a Constituição Sacrosanctum Concilium, vai ensinar que a Sagrada Liturgia é o meio pelo qual se opera o fruto da nossa redenção. A liturgia existe na Igreja para quê? Para que nela Deus continue a salvar os homens. Se eu disse agora há pouco que liturgia significa prestação de serviço, serviço público feito em favor de alguém, na liturgia, o primeiro que presta um serviço em favor de alguém é Cristo. Cristo presta um serviço salvífico em favor da humanidade. Através da liturgia salvaguardada pela Igreja, Jesus continua a salvar as pessoas, através dos 7 sacramentos. Todos os 7 sacramentos que atualizam a paixão, morte e ressurreição de Cristo nos abrem os céus. Nós, enquanto seres humanos, somos seres de linguagem simbólica. E é por isso que nós precisamos de sinais, de gestos. Na liturgia nada é mágica, mas através dos gestos, dos sinais, dos símbolos que são usados, nós acreditamos que nós nos ligamos com o céu. Podem perceber que a liturgia é toda simbólica, porque nós, seres humanos, somos seres simbólicos, seres que precisam de sinais. E os sinais da liturgia nos falam a água, o incenso, o fogo, a música, a Eucaristia, o pão, o vinho, o óleo. Tudo isso são sinais. Sinais que por detrás de si querem trazer um significado, querem trazer uma significação. Tudo isso na Igreja não está colocado por acaso, mas isso tem uma razão. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas diácono, por que a liturgia tem que ser tão teatral? A liturgia ela não é teatral. A liturgia está toda pneumatificada, isto é, repleta do Espírito de Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós celebramos é aquilo que nós acreditamos. E todos os gestos estão cheios do Espírito de Deus. Nada é teatralizado. Quem vê de fora, muitas vezes pensa-se, através de uma concepção errônea, que é um teatro. Mas a liturgia ela não é um teatro. Tudo que nós fazemos dentro dela está cheio, está repleto do Espírito de Cristo. E a função da liturgia é justamente ligar Cristo a nós, nós a Cristo, e nos dar a graça de experimentar de modo concreto, de modo sensível, a redenção do Senhor que é operada na nossa vida. Vai dizer já Santo Tomás de Aquino, o milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Ele fala isso com relação à Santíssima Eucaristia, mas isso nós podemos aplicar a todos os sacramentos. Através de gestos visíveis, é comunicada à nossa alma uma graça invisível, que nós não vemos, mas nós sabemos que está sendo nitidamente operada ali.
A liturgia, então, deve ser sempre entendida por nós, meus queridos irmãos, como o lugar da manifestação de Deus. Não é algo que eu faço, não é algo que eu crio, não é algo que eu manipulo, mas é algo que Deus faz. Deus faz em meu favor. Deus faz em favor da igreja. Deus faz em nosso favor. E sabendo sempre que é Ele quem age e quem faz, nós desaparecemos para que o Senhor apareça. Não se manipula a liturgia ao bel prazer. Nós deixamos que Cristo haja, que Cristo faça, que Cristo brilhe, que Cristo apareça. Bom, vamos então para o nosso intervalinho. Se vocês estão gostando da catequese, dê uma curtida, manifeste-se aqui para nós. Está tudo bem até aqui? Estão gostando do raciocínio? Estão conseguindo acompanhar? Se estiver tudo bem para vocês até aqui, peço que vocês sinalizem para o diácono, tá bom? Deem um joinha aí, deem um amei. Se vocês estão gostando, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida a respeito da liturgia, sobre algum gesto, algum rito, algum sinal, mande aqui para nós. Vai compartilhando para mais gente, para que mais pessoas possam ter acesso à nossa live, à nossa programação. Se está tudo bem para vocês, se está tudo bem, estão gostando do programa, deem o seu feedback, porque afinal de contas, o nosso programa é para você. Não é uma aula de teologia, mas é a doutrina católica que chega até a sua casa para te fazer crescer na fé, crescer no amor a Deus e crescer no conhecimento da Santa Igreja. Estou vendo aqui doutora Margarete Lima, uma querida amiga lá de Ibiúna. Doutora Margarete, um grande abraço. A irmã Letícia Pérez, que também se encontra aqui. Deus abençoe. Agora de volta, graças a Deus. Irmã, já comi as conchas. Conchas são pães doces mexicanos, maravilhosos, que eu desejando mais que a terra sedenta, desejando mais que o vigia pela aurora. A irmã trouxe, já não existe mais. Muito obrigado, irmã. Luísa Bandeira disse que gosta muito. Francisca Chagas, muito bom, diácono, sabe as palavras. Obrigado, Ana Francisca. Cris Moura também está aqui. Luísa Bandeira, uma maravilha, eu gosto muito. Graça Alves, Deus abençoe, também está aqui acompanhando conosco. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Também a Lourdes Fázio deixou agora há pouco também aqui uma mensagem, agradecendo pela Semana Santa na Catedral. Deus abençoe, Lourdinha. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar acompanhando a nossa catequese. Foi uma Semana Santa muito bonita e muito forte para todos nós. Daqui a pouco, eu volto depois do intervalo, trazendo sobre os 4 pontos, as 4 formas de participação da liturgia segundo o Concílio Vaticano II. O Vaticano II fala que para a liturgia ser bem celebrada, ela precisa ter uma participação plena, ativa, consciente e frutuosa. Isso diz respeito a nós, todos nós, povo de Deus. E aqui eu já lanço a pergunta: será que a nossa participação na liturgia é plena, ativa, consciente e frutuosa? Em tempos de live, em tempos de participação remota da missa, nossa participação é plena, ativa, consciente e frutuosa? Nós participamos da Semana Santa de forma plena, ativa, consciente e frutuosa? O diácono havia planejado dar essa catequese sobre liturgia, porém o tema é muito grande, o tema é muito extenso, sobretudo quem me conhece sabe que eu não estudo só liturgia, mas a liturgia é a minha área de foco, minha área de especialização. Eu tenho uma paixão especial pela teologia da Sagrada Liturgia. Mas como vocês são os nossos ouvintes, o programa é feito para vocês, eu lanço aqui para vocês a proposta. Vocês querem continuar? E aí na semana que vem a gente faz uma segunda parte sobre a catequese da Sagrada Liturgia, ou na semana que vem a gente já pode dar início então às catequeses do credo. O que vocês acham melhor? Vocês querem continuar com a liturgia? Na semana que vem a gente indo a mais adiante, a mais pontos, lembrando que liturgia não é pode, não pode, não pode, é litúrgico, não é litúrgico, liturgia não é isso. Liturgia é adoração, liturgia é amor, liturgia é celebração. E vocês, então, podem escolher, nossos queridos ouvintes, se querem dar continuidade à série da liturgia ou se a gente já dá início, então, às catequeses do credo, tá bom? Vamos, então, para o nosso intervalo.
acolher a Márcia Cristiane. Deus abençoe, Cris. Muito obrigado pelo bolo de nozes e brigadeiro, o bolo pascal maravilhoso que ela presenteou. Inclusive, eu recomendo não só o seu bolo, mas todos os seus serviços. A Márcia coloca muito o coração naquilo que ela faz. Estou fazendo aqui até um merchandising seu na rádio. Muito obrigado pelo carinho. Cláudia Regina, muito obrigada. Diácono, excelente ensinamento. Dona Maria Lago, Deus abençoe. Dona Maria Seulino, Elisângela Aparecida, Eliana Machado, lá de Alumínio, Deus abençoe e guarde. Drica Lima, continue com esse tema riquíssimo. Bom, vocês que decidem, vocês são os nossos ouvintes, o programa é feito para vocês e com vocês, e semana que vem, então, a gente continua mediante aquilo que vocês decidirem. Rafa, vamos para a musiquinha. Enquanto está na música, nosso intervalo, nossos ouvintes e espectadores vão decidindo e vão continuando naquilo que nós continuamos na semana que vem. Até daqui a pouquinho, é o tempo de você curtir, comentar e compartilhar e decidir o tema. Afinal de contas, vocês, abaixo do Espírito de Deus, são os nossos protagonistas. Um abraço. Viu uma intensa luz, deu clarão.
Olá, aqui estamos nós de volta, hoje falando sobre a Sagrada Liturgia. Quero saudar as cidades que estão ligadas na Rádio Católica de Osasco pelos aplicativos da rádio e da diocese e pelo site. Cidade de São Paulo, capital, Taboão da Serra, Campinas, Santa Rita do Sapucaí, Astolfo Dutra e Muzambinho, em Minas Gerais, Araçoiaba da Serra, São Paulo, Quinta do Sol, Paraná. O Rafa acabou de me passar que o pessoal do YouTube também está preferindo continuar com a Sagrada Liturgia. E pelos comentários aqui do Facebook, a liturgia está saindo vitoriosa. Ela é sempre vitoriosa porque ela é a ação de Cristo. Mas a liturgia está ganhando aqui. Então nós continuamos na semana que vem a nossa catequese sobre a Sagrada Liturgia. Eu repito, não é uma catequese pode, não pode, é litúrgico, não é litúrgico. Quando a gente reduz a liturgia somente a isso, a gente empobrece a liturgia. A liturgia é tão rica, a liturgia é tão profunda, e dar qualquer tipo de formação, às vezes as formações das nossas paróquias, elas se pautam apenas em dizer aquilo que pode, aquilo que não se pode, aquilo que é litúrgico, aquilo que não é litúrgico. Isso é empobrecer a liturgia. A liturgia ela é tão rica e tão profunda que o segredo de tudo é entender aquilo que ela é. E entendendo o que ela é, automaticamente no meu coração e na minha cabeça, eu já vou saber aquilo que cabe e aquilo que não cabe dentro dela. Então, nós não vamos falar aquilo que é litúrgico, aquilo que não é, para não empobrecer a liturgia, mas sim falar aquilo que ela é. E isso é bonito. A beleza da liturgia está justamente nisso. Como dizia Bento XVI, a beleza da liturgia não é um fator decorativo, mas ela é bonita, ela é bela, porque ela deriva a sua beleza da beleza por excelência que é o próprio Deus. Temos aqui duas perguntas. A primeira pergunta é a pergunta da Dalva Maria de Almeida, que foi de semana passada. Ela perguntou, o Círio Pascal deve ser aceso após o Sábado Santo em quais momentos do ano litúrgico? Inclusive o Círio agora que já está aceso nas paróquias, muita gente pergunta quando é que se acende. Primeiro, tem gente que fala que só se acende em missa dominical. Não, isso é besteira. Não se acende o Círio. Eu já escutei gente falar assim, missa de semana ou celebração da palavra semanal, não precisa acender o Círio Pascal. O documento Pascalis Solenitatis, que é a carta circular da Congregação do Culto Divino, que regulamenta a preparação e a celebração das festas pascais, orienta que o Círio Pascal seja aceso durante todos os 50 dias do tempo pascal. Missa, celebração da palavra, missa dominical, missa semanal, o Círio Pascal é sempre aceso. Além do tempo pascal, ou seja, ele vai ser aceso até a festa de Pentecostes, 50 dias depois, se eu não me engano, porque é dia 23 de maio, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Até lá, em todas as missas e celebrações, até quando os círios pascais estão presentes nas casas religiosas, nos seminários, nos conventos, quando se vai fazer a oração da liturgia das horas, também se acende o Círio Pascal. Quando vai rezar laudes, quando vai rezar vésperas, quando vai rezar completas, ofício das leituras, também se acende o Círio Pascal. Fora missas e celebrações, celebração do ofício divino, depois do tempo pascal, o círio só deve voltar a ser aceso nos batismos, nas crismas, na primeira comunhão, quando a renovação das promessas do batismo das crianças é feita dentro da missa, e nas missas de exéquias, com o corpo presente. Então, nessas ocasiões, depois do tempo pascal, batismos, crismas, primeiras comunhões, quando se faz renovação das promessas das crianças dentro da missa, e nas celebrações de exéquias, é quando o Círio Pascal é aceso.
Uma pessoa também perguntou aqui, o André Luiz Rodrigues, diácono, a bênção, Deus te abençoe. Você irá entrar na questão das músicas litúrgicas na missa? Nós podemos pontuar sobre isso, André, na próxima semana, tá bom? Posso tocar nesse assunto, que é um dos aspectos da celebração da Sagrada Liturgia. Temos um áudio, o Rafa acabou de me passar aqui, que nós temos um áudio da Isabel Perim, da Paróquia São Roque. Podemos projetar, Rafa? Bom dia, diácono Vinícius. Bom dia, amigos da rádio. Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Isabel, da Paróquia São Roque de Carapicuíba. Venho só deixar o meu testemunho de que essa catequese é uma grande catequese, muito forte, muito engrandecedora. Realmente só não consegue ver a beleza da liturgia aquele que não consegue mergulhar nos mistérios de Jesus Cristo, nos mistérios da Igreja. E referente à pergunta, o que podemos fazer para nos alegrar diante da liturgia? É claro que não seria fazer coisas que são pessoais nossas, mas sim viver a obediência aos mistérios, a obediência a Jesus Cristo. Parabéns, diácono, mais uma vez pela sua linda catequese. Obrigado, Isabel, é isso mesmo. A obediência nos liga ao céu. Não é ser rubricista, não é ser normativo, mas quando nós estamos celebrando em obediência às normas litúrgicas, nós nos ligamos em comunhão com a igreja e em comunhão com a igreja nós nos ligamos ao céu. É isso mesmo, para entender direitinho. É justamente esse o caminho para uma celebração saudável da Sagrada Liturgia. Bom, meus irmãos, o Rafael até brincou aqui, todo mundo quer fazer direitinho para ir para o céu. É isso mesmo, é isso mesmo. A fidelidade à Sagrada Liturgia nos liga diretamente ao céu. E eu digo isso, eu citei um exemplo aqui, histórico, e eu cito de novo esse exemplo. Eu falei desse exemplo quando nós estávamos tratando sobre sacramentos. No começo da catequese hoje, disse que na igreja tudo se baseia em duas leis, lex orandi e lex credendi. A lei da oração é a lei da fé, aquilo que nós rezamos é aquilo que celebramos, aquilo que celebramos é aquilo que rezamos. Uma vez, na história, aconteceu um exemplo concreto de inversão destas leis. Quando o rei Henrique VIII, no século XVI, se divorciou de sua esposa, a rainha Catarina de Aragão, muito católica, Henrique VIII era rei da Inglaterra. E através do seu episódio de divórcio de Catarina de Aragão, para unir-se a Ana Bolena, que era serva da rainha, diante da proibição do Papa Leão X em anular o casamento, Henrique VIII rompe com a Igreja de Roma. Então, esse homem era casado com a rainha Catarina de Aragão, a Inglaterra era católica, Henrique VIII era católico, Catarina de Aragão era uma mulher muito católica e morreu católica, e Henrique VIII se apaixonou pela serva da rainha, Ana Bolena, que era uma pessoa que não valia muita coisa, uma pessoa que não era muito decente assim. E Henrique VIII pede a Roma que anule, que declare nulo o seu casamento com Catarina de Aragão. O Papa vê e fala que não existem razões para anular o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, não existia razão para aquilo. E o Papa responde a ele, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Se não existe razão para que eu anule o casamento não é nulo. O casamento não pode ser declarado nulo, visto que não existem razões para isso. Henrique VIII, com muito ódio, responde ao Papa, já que sua santidade não vai anular, então eu rompo com a Igreja de Roma e crio minha própria igreja, onde eu sou o chefe, onde eu mando. E aí é que Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. O chefe da Igreja da Inglaterra, abaixo do rei, é o arcebispo de Canterbury, ou Cantuária. E Henrique VIII nomeou para arcebispo de Cantuária um camarada, um senhor, que não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia. Obviamente que, rompendo-se com Roma, os sacramentos dos anglicanos deixariam de ser válidos. E esse homem, por não crer na presença real de Jesus na Eucaristia, pouco a pouco cortou da fé do povo inglês
todas as manifestações de amor e de devoção à Eucaristia. Esse homem cortou as genuflexões, as reverências ao Santíssimo Sacramento, cortou as adorações, cortou as procissões eucarísticas. Com o passar do tempo, o povo deixou de acreditar que na Eucaristia estava Deus. Ou seja, mexeu-se na forma de celebrar, mexeu-se na forma de crer. Quando se tirou a reverência para com a Eucaristia, o povo parou de crer na Eucaristia. Isso comprova que quando se mexe na maneira de nós celebrarmos, mexe-se na maneira de nós crermos. Quando se falta respeito e temor para com as coisas de Deus na liturgia, mexe-se necessariamente na maneira como as pessoas vão celebrar e vão crer. Isso é muito sério. Certa vez o Papa Bento XVI, ainda no pontificado, disse que a grande crise de fé pela qual a Igreja passa hoje é nada mais, nada menos do que uma crise litúrgica. Olhem a seriedade disso. Um Papa dizer que a crise de fé pela qual a Igreja passa hoje é uma crise litúrgica. É certo que, após a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, que é uma reforma bonita, alguns elementos estranhos foram inseridos na liturgia, não pelo concílio e não pela Igreja, mas por uma má interpretação do concílio, por uma má interpretação da noção de liturgia, que retirou-se a sacralidade, retirou-se o espírito de solenidade da liturgia e colocou-se apenas um espírito de humanidade. Nós vamos fazer. E o concílio, em momento algum, desejou isso. E por isso que o Concílio Vaticano II disse, no documento Sacrosanto Concílio, que a nossa participação na Sagrada Liturgia é chamada a se desdobrar de 4 maneiras. A ser uma participação plena, ativa, consciente e frutuosa. O que significa participar plenamente da liturgia? Então, a Daniela Amâncio de Itapevi acabou de me fazer uma pergunta. Como que os leigos devem participar da Sagrada Liturgia presencialmente ou nesse tempo de pandemia dentro de casa? A participação, como ensina a Santa Mãe Igreja, deve ser sempre uma participação plena, em primeiro lugar. O que significa uma participação plena e uma participação ativa? Não significa dizer que nós seremos os protagonistas, mas significa dizer que nós devemos estar envolvidos na liturgia de corpo e alma. Desde quem preside até quem está na Assembleia. Todos nós somos chamados a nos envolver de corpo e alma. Nós não trabalhamos na liturgia, mas devemos viver a liturgia. E isso é um pecado que muitas vezes quem é das equipes de liturgia acaba passando, que se preocupa muito em trabalhar na liturgia, mas não em viver a liturgia. Às vezes as equipes de música, por exemplo, elas estão mais preocupadas em cantar na liturgia do que em cantar a liturgia. E a equipe de música, ela não se entende, não se considera como corpo celebrativo de Jesus Cristo. Ela não se entende como assembleia participante. Ela está ali para fazer os outros cantar, mas nem sempre ela está cantando aquilo que ela está colocando para fora. Quantas vezes a equipe de canto está totalmente alheia daquilo que se está celebrando? Né? Ou talvez os acólitos, os coroinhas, os ministros, aí é que tem que se acender o nosso alerta. Nós temos que participar de forma plena, e todo o povo de Deus também participar de forma plena. Há alguns anos, eu fui em um encontro de liturgia em Aparecida, encontro nacional de liturgia, promovido pela CNBB, fui representando a diocese, e nessa assembleia, em 2016 isso aconteceu, discutia-se como devolver à liturgia o silêncio e a calma que o meio urbano, a correria da nossa sociedade hoje, tirou do coração de cada ser humano. É difícil nós entrarmos na liturgia e nós serenarmos o nosso coração, porque nós estamos acostumados hoje em dia a estarmos o tempo inteiro estimulados, seja por uma televisão, seja por um celular, por uma notificação que chega, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E se deixar, a gente passa o dia inteiro ligado, estimulado por alguma coisa. A prova viva disso é que tem gente que, por exemplo, não suporta chegar em casa e ver o silêncio. Tem que ligar a televisão, tem que colocar uma música. Isso é próprio da correria do homem moderno, da sociedade moderna.
Nós vivemos na sociedade do ruído que não sabe silenciar mais. E é no silêncio que Deus vai falar. E se a liturgia acompanha a vida, o perigo é que esses ruídos externos acabem penetrando a Sagrada Liturgia. E aí está a dificuldade de participar da liturgia de forma plena. Como envolver o ser humano? Como se desligar do que está ao redor? Como se desligar do que está fora para se focar em corpo, alma e coração naquilo que se está sendo celebrado? É difícil a gente prestar atenção na liturgia, chega uma notificação no celular. O ventilador da igreja queima, eu tiro a minha atenção do altar e vou olhar para lá. Uma criança cai e se estabaca no chão, eu vou olhar para a criança. Entra um bêbado na liturgia, eu tiro a atenção do altar e olho para lá. A equipe de canto estoura uma corda no violão, eu deixo de olhar para o altar e olho para lá. Arrebenta a corda do turíbulo, eu deixo de olhar para o altar e olho para a corda do turíbulo que se arrebentou. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais distraída, onde a concentração se faz cada vez mais difícil. Primeira coisa que a igreja ensina, a nossa participação na liturgia precisa ser uma participação plena. É estar envolvido no mistério celebrado, de corpo, alma e coração, sem me distrair pelos ruídos externos, sem me distrair pelos ruídos que estão ao meu lado. Sobre isso, o cardeal Robert Sarrat, que era prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, sobre isso o cardeal Sarrat vai falar, eu indico como leitura para vocês, o cardeal Sarrat vai trabalhar sobre isso numa obra muito bonita dele chamada A Força do Silêncio, contra a ditadura do ruído. É um livro, uma obra-prima que eu indico, não apenas para uma participação plena na liturgia, mas para mudar também a nossa vida de oração. Como falar com Deus, sendo que nós somos homens barulhentos hoje em dia, nós somos uma sociedade barulhenta e para falar com Deus nós necessitamos do silêncio. Como silenciar? E qual é o poder que o silêncio tem? Chama-se A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. É uma obra do cardeal Robert Sarrat. Então, a primeira coisa, a igreja ensina participação plena. O que significa participar plenamente da liturgia? Estar focado, estar envolvido, estar ali de corpo e alma com todas as nossas atenções voltadas para o centro do mistério eucarístico, do mistério litúrgico, estar com o nosso coração voltado para a Santa Missa, para aquilo que nós estamos celebrando. E se minha participação é plena, minha participação também será ativa. O que significa participar ativamente da liturgia? Não é ser protagonista. Tem gente que entende participação ativa da liturgia como se o povo tivesse que fazer tudo, como se o povo fosse o centro da liturgia. E aí, então, a liturgia passa a ser um jogral. A assembleia passa a ser não mais assembleia, mas passa a ser plateia. Então eu tenho que estar o tempo inteiro animando, levantando a galera, botando a galera para cima, botando a galera para dançar, botando a galera para se motivar. Participação ativa na liturgia não significa antropocentrismo litúrgico. A liturgia ela é sempre cristocêntrica. Cristo Jesus é o centro da liturgia. Por Cristo, nós vamos ao Pai na força do Espírito. A liturgia não é antropocêntrica. Na liturgia, nós somos salvos. Nós somos tocados pela graça de Deus, mas nós não somos o centro dela. Em nome dessa falsa concepção de participação ativa da liturgia, é que a gente vê algumas coisas que podem nos assustar às vezes. E eu digo a vocês, não se assustem. Nesses dias, muita gente se assustou com algumas coisas que saíram rolando por aí afora, de teatros, essas coisas. Não deixem isso para lá. A gente se foque naquilo que é essencial, em celebrar bem, em viver bem. O que significa participar ativamente da liturgia? Escutar as leituras, responder à missa, cantar, ajoelhar na hora que tem que ajoelhar, se isso for possível, sentar na hora que tem que sentar, levantar na hora que tem que levantar, rezar quando se tem que rezar, prestar atenção naquilo que se responde. Isso significa participar bem da liturgia, de forma plena e de forma ativa. Forma ativa, participar ativamente da liturgia. Eu tenho consciência, eu sei aquilo que eu estou fazendo. Participar ativamente da liturgia é responder à missa. Não tem coisa pior do que para quem está presidindo
celebrar sozinho. Em que sentido, diácono? No sentido de você dizer as orações e ninguém responder. É triste uma comunidade, eu já passei por isso. É triste quando nós estamos presidindo e a gente fala, o Senhor esteja convosco. O povo responde, está no meio de nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Gente, é terrível celebrar assim. Dá-se a impressão de que não tem alegria por estar ali reunido em nome de Cristo. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Será que está? Deus sabe onde é que ele está. Deus sabe onde é que ele se enfiou. Deus sabe onde é que ele foi colocado. Então, participar de forma ativa da liturgia é responder, prestar atenção nas leituras, prestar atenção nos textos proclamados, cantar o canto de entrada, cantar as partes fixas da missa, responder com fé, prestar atenção naquilo que se faz. Isso significa participar ativamente da liturgia. Gente, tudo bem até aqui? Estou me fazendo entender? Tudo tranquilo? Se vocês estão gostando, não se assustem, vocês conhecem o jeito do diácono, às vezes a gente tem que brincar um pouco para descontrair. Mas eu espero não estar falando nenhuma besteira. A terceira forma de participação da liturgia, depois de ser uma participação plena, ativa, é uma participação consciente. Isso que está dizendo é o Concílio Vaticano II. Participação plena, ativa, consciente. Uma participação consciente significa o quê? Eu estou ali tendo noção daquilo que eu estou fazendo. E a nossa participação na liturgia será uma participação consciente se eu tenho uma catequese litúrgica. E aí vai a importância dos nossos pastores, das nossas equipes de liturgia, mas também a importância nossa enquanto povo, de nós buscarmos formação, catequese litúrgica. Formação plena, participação plena, ativa, consciente e a última é frutuosa. Para que a minha participação na liturgia seja consciente, vai daí eu também buscar entender aquilo que se está sendo celebrado. Desde quem preside até quem está no povo. Porque, para começar, presidir a liturgia é uma arte que tem que ser ensaiada, que tem que ser vivida. O Dom Piero Marini, que era por muitos anos, acho que foi por 25 anos, ele foi o cerimoniário papal de João Paulo II, ele era o mestre de cerimônias de João Paulo II. O Dom Piero Marini escreveu um livro chamado A Arte de Presidir, a arte de celebrar. Então, celebrar é uma arte, presidir é uma arte. O presidente da celebração é o primeiro que tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo, de que ele está agindo em nome de Cristo. Para que o presidente nunca se esquecesse disso, Bento XVI introduziu uma cruz no centro do altar, para que tanto o povo quanto o presidente, olhando para a cruz, se lembrassem o tempo inteiro de que na hora da missa eles estão todos voltados para Jesus Cristo nosso Senhor. Não que seja normativo ter uma cruz no centro do altar, mas com esse sinal visível o Papa Bento quis catequizar a igreja para que ela se lembrasse sempre de que o centro da liturgia é o mistério pascal do Senhor crucificado, morto e ressuscitado. E daí nós desenvolvemos toda a nossa noção, a nossa compreensão de Sagrada Liturgia. Então, participação plena, eu estar ali de corpo e alma, ativa, responder, participar com todo o meu coração, consciente, ter noção daquilo que se está sendo celebrado e, por fim, se minha participação é plena, é ativa e é consciente, será uma participação frutuosa, é o último ponto. Participação frutuosa, a liturgia tem frutos na minha vida. A liturgia não é apenas uma celebração que é feita da porta da igreja para dentro. Pelo contrário, aquilo que eu celebro tem que ter frutos. A nossa vida precisa ser uma eterna liturgia. Eu tenho que levar para a vida aquilo que eu celebro. Levar para a vida aquele mandamento novo do amor externado no lava-pés. Levar para a vida a alegria de Jesus ressuscitado. Levar para a vida um evangelho que eu escuto, João correndo para chegar no túmulo. E por que ele faz isso? Porque o amor sempre tem pressa. Que ensinamento eu tiro disso para a minha vida?
Quem ama sempre se apressa. Quem ama sempre se apressa por chegar primeiro, por cuidar. Quem ama sempre busca a pessoa amada. Hoje o evangelho lindo, né, de Maria Madalena na beira do túmulo, buscando o Senhor Jesus. Levaram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena que vai buscar, que ela chora porque ela quer estar com ele. A minha vida precisa receber os frutos que eu bebo na Sagrada Liturgia. Na semana que vem nós vamos ver as colunas sobre as quais está sustentada a Sagrada Liturgia. A beleza, a ordem, a harmonia e, por fim, o ágape, o amor. As 4 colunas nas quais está alicerçada a Sagrada Liturgia. Se você tem dúvida, se você tem mais alguma coisa que precisa ser esclarecida, deixe aqui para nós. Quem mais perguntou aqui? A Dalva Maria de Almeida. Sobre as orações eucarísticas, o senhor pode falar no próximo estudo? Falarei sobre elas na semana que vem. A dona Maria Lúcia pergunta se o livro A Força do Silêncio tem na loja aqui na Catedral. Não que eu tenha visto, dona Lúcia. Seria importante a gente dar uma olhadinha lá, mas até onde eu vi no domingo passado, não encontrei este livro presente na nossa lojinha da Catedral. Quero agradecer a todos vocês que se fizeram presentes, lembrando que na semana que vem nós faremos o sorteio do livro Um Certo Galileu, do Dom Fulton Sheen. O sorteio será feito através do nosso Instagram. Você que ainda não curtiu, pode curtir lá, @Rádio Católica de Osasco, o nosso Instagram. Nós vamos lançar essa semana a arte com a pergunta para o sorteio. Quem responder certinho lá no Instagram, todos os comentários que estiverem com a resposta certa já estarão concorrendo ao livro Um Certo Galileu, do Dom Fulton Sheen. A Maristela ganhou o livro de Santa Bernadette Soubirous, já o retirou, já o recebeu aqui na Catedral na semana passada, e quem sabe pode ser você o próximo sorteado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa catequese. Liturgia é um tema muito complexo e muito grande para ser falado, um tema muitas vezes muito espinhoso, mas como eu volto a dizer, liturgia não se baseia em ficar repetindo regras, em dizer aquilo que é litúrgico, que não é, aquilo que é certo, que não é. Liturgia a gente entende por aquilo que ela carrega na sua essência, e entendendo o que é a essência dela, nós vamos conseguir celebrá-la bem, vivê-la bem e automaticamente já entender aquilo que cabe dentro dela e aquilo que não cabe dentro dela. Muito obrigado pela presença de todos vocês, espero ter contribuído, peço que vocês rezem muito pelo diácono, rezem por mim, preciso das orações de vocês, contem também com a minha oração e a minha bênção pascal, especialmente nesta terça-feira da 8ª da Páscoa. Se vocês gostaram da catequese, manda os coraçõezinhos aí, manda o amei e vai compartilhando para que quem talvez não tenha conseguido participar hoje possa depois ter acesso. Vamos rezar então, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, pedir a Ele a sua força e a consolação do seu Espírito, pedir a Ele que no seu sangue precioso nos guarde de todo o mal. Nas suas santas chagas, antes dolorosas, agora gloriosas, o Senhor nos defenda de todos os ataques, de toda inveja, de toda cilada de Satanás, dos olhares maldosos, das línguas maldosas, que o Senhor nos guarde de todo pecado, de todo perigo, que o Senhor nos defenda e nos ajude com santa perseverança para que possamos juntos continuar fazendo a sua vontade. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos proteja. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Mais uma vez o meu abraço aí a Maristela, que recebeu o livro de Santa Bernadette Soubirous. Meu abraço a todos e cada um de vocês. No altar do Senhor apresento a cada um. Abraço e a bênção ao povo aqui da Catedral, aos paroquianos de fora da nossa paróquia, aos nossos diocesanos, ao pessoal de Ibiúna, ao pessoal de Itapevi, pessoal de Barueri, pessoal daqui de Osasco, de Carapicuíba, todas as pessoas que nos acompanharam, que nos assistiram. Deus abençoe, proteja e guarde a cada um de vocês, pessoas de fora do nosso estado, pessoas de outras cidades do estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês e rezem para que
meu ministério possa sempre fazer a vontade de Deus, para que Cristo cresça, Cristo apareça e nós diminuamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelos méritos e pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de São José, seu castíssimo esposo, de São João Diego e São Patrício, desça sobre vós, vossas casas e famílias, alegrias e tristezas, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser, convidando para mais gente. Semana que vem, mais uma vez, Sagrada Liturgia. Deixe aqui as suas dúvidas para a próxima semana. Fiquem todos com Deus e na proteção de Nossa Senhora, agora não mais a Mãe das Dores, mas a Mãe da Santa Alegria. Fiquem com Deus. Ouviu na Rádio Católica de Osasco, programa Eu Creio, Nós Cremos. Apresentação, Diácono Vinícius Soares.